O Buda, ele era de uma família real, né? Ele era um príncipe. E quando ele tinha lá seus 20 e poucos anos, ele resolve largar tudo e ir buscar, né, a resposta para aquela angústia existencial que ele tinha. E o que mais me impressiona, né, nos ensinamentos do Buda, não é só a simplicidade, né, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é a profundidade, né, de tão simples que aquilo é, tão profundo que aquilo, os ensinamentos dele também acabam sendo, né? Então, Buda vai para o meio da floresta, pratica com mestres e no meio desse processo ele acaba encontrando, percebendo, né? Ele fazia práticas ascéticas muito profundas. Então, nisso contam as histórias que ele ficou tão magro que ele quase morreu de inanição. E um belo dia, ele estava sentado numa árvore meditando e perto de um rio e ele ouve um barqueiro passando junto com o seu discípulo e o discípulo tocava um violão, né? Um instrumento musical e com corda. E aí o barqueiro ele fala algo como se a corda ficar frouxa demais, o som não sai, e se ela tiver forte demais, estiver esticada demais, a corda arrebenta quando você tocar. Então você precisa encontrar o meio termo. E aí nisso, Buda tem um insight ali, né? Ele vira e fala assim, é isso, né? Eu estou aqui praticando anos, né, na floresta, práticas ascéticas intensas, quase morrendo, e não é esse caminho. O caminho é o caminho do meio, né? O caminho é o equilíbrio. Então, Buda, ele resolve largar esse caminho que ele estava, nessa prática ascética muito intensa, e ele vai encontrar o próprio caminho dele. Então, é nesse processo que ele acaba encontrando esse despertar, que nada mais é do que despertar para a realidade como ela é, né? Não é nada místico, sobrenatural, é um despertar no sentido de olhar para as coisas como elas são, treinar nossa mente para que ela possa olhar as coisas como elas são. E assim que o Buda passa por esse processo, a primeira coisa que é o primeiro discurso que ele dá ficou conhecido como o discurso das quatro nobres verdades, né? Então, a primeira nobre verdade, o Buda fala que a vida é dukkha, né? Dukkha, em sânscrito, uma das formas de interpretar, existem muitas interpretações. Aqui no Ocidente foi muito traduzido como sofrimento, né? Ele fala a vida é sofrimento. Eu já vi também alguns textos dizendo que a vida contém sofrimento. Mais uma vez, eu ouvi um professor dando esse exemplo que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, dukkha, duk significava eixo, e dukkha seria um eixo descentrado, né? Então ele falava que, imagina um carro, né? Em vez de você botar um parafuso para prender a roda, o parafuso fica solto e a roda ela fica rodando de uma forma totalmente caótica ali. Então, o que essa palavra dukkha, na verdade, queria dizer é que a vida ela é feita de altos e baixos. A vida é feita de agora eu estou feliz, amanhã eu não estou. Hoje eu tenho comida, dinheiro, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho, as pessoas me amam, amanhã elas não me amam. Então a vida é feita disso, esses ciclos. Hoje bom, ruim, alegre e, e tristeza. Isso acontece por conta do apego, né? Então a segunda coisa que ele fala é que isso tudo acontece porque existe um apego e aí isso faz eu sofrer, né? Então ele fala assim, eu tenho dinheiro e aí eu me apego a isso, porque eu quero sempre ter dinheiro. E aí quando eu deixo de ter, porque é normal, faz parte da vida, eu vou e sofro, né? Então eu começo um processo de sofrimento ali porque eu me apeguei ao dinheiro e ele inevitavelmente deixa de existir, deixa de ter, né? A impermanência da vida vai fazer com que eu pare de ter em algum momento e aí isso vai me fazer sofrer. E então ele continua falando, né, sobre já que existe um efeito, então existe uma causa, e já que existe uma causa, a gente pode ir nela para poder conseguir ajustar isso tudo. Daí ele cria um processo ali chamado Nobre Caminho Óptimo, que a gente pode falar disso em outro vídeo, não é o intuito desse. Eu queria contar essa história toda para poder dizer que esses dias chegou uma aluna aqui no estúdio falando que ela fazia parte de um grupo, tipo uma seita, né? E esse grupo, ele pedia para ela e os outros membros fazerem afirmações, né? Coisas como eu sou a felicidade, eu sou feliz o tempo todo, né? Eu sou alegre, eu sou contente.
E são coisas legais, interessantes, bonitas, né? Mas ela virou e falou uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez pensar em fazer esse vídeo e que eu sempre falo muito com os alunos. A gente, ela falou que se sentia culpada por ela não estar feliz em alguns dias, porque ela ia nesse local, né? Não vou falar o nome, não cabe aqui falar o nome, mas ela ia nesse local e lá eles, todo mundo falava que estava feliz, todo mundo aparentava estar feliz o tempo todo, eu sou alegria, eu sou a coisa boa. E ela falava que tinha dia que ela não estava bem, que tinha dia que ela estava mal, estava para baixo, estava triste, né? Tinha dia que ela não estava, só queria ficar quietinha na dela e tá tudo bem isso, né? Só que ela não conseguia achar que estava tudo bem por conta desse ambiente que ela frequentava, que dizia que ela tinha que estar bem, tinha que estar feliz, né? Então, eu conversei com ela esse dia, exatamente falei sobre essa história do Buda, e, e aí ela falou que saiu desse local e trabalhou muito isso com psicólogo e tudo mais, e aí o alerta que me fez para gravar esse vídeo foi exatamente isso, as pessoas elas realmente acreditam, ainda mais na era que a gente está, do Instagram, da vida perfeita, as pessoas realmente acreditam que existe a possibilidade de a gente ser feliz o tempo todo. E não existe. Não existe esse mundo em que o sofrimento, né, os dias ruins, o dia de chuva, né, enfim, para mim o dia de chuva é bom, mas é só uma analogia para poder dizer, a chuva ela vai vir, né, o sol vai vir. Então, é, como isso é algo que faz parte da vida, a gente é, precisa aprender a passar por isso e acolher e entender, né, que tá tudo bem, hoje eu não tá tendo um dia bom, eu vou dar o meu melhor, eu vou tentar fazer o que eu posso fazer e amanhã vai ser um outro dia, eu vou recomeçar, eu vou tentar de novo e entender que isso faz parte. E tem um livro que eu recomendo muito para vocês sobre isso, que é Sem Lama Não Há Lótus, do mestre zen budista Thich Nhat Hanh. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do livro, enfim, para vocês darem uma olhada. É, basicamente, ele fala muito sobre isso nesse livro. Ele fala como que o nome do livro ele já é bem intuitivo, sem lama não há lótus. Então, o que ele quer dizer é, a lama, ela é, vamos dizer, a necessidade para que exista lótus. Então, não existe lótus, aquela flor linda, bonita, se não existe a lama. Assim como não existe a felicidade caso não exista o sofrimento. As duas coisas são uma coisa só. Para eu saber que a felicidade existe, eu tenho que saber que o sofrimento existe também. E para um existir, o outro também. Para o dia existir, como está aqui um dia lindo agora, tem que existir a noite, né? Então, assim, o que acontece é que a mente com que a gente passa por isso é o determinante. Eu sempre falo para os alunos, as circunstâncias elas não importam. O que importa é a mente com que a gente lida com as circunstâncias. Então, tem um ditado do budismo tibetano que fala assim, para o cupim, a madeira, né, que tem um móvel de madeira, a madeira ela é comida. E para a gente ela é armário. E o que, que isso quer dizer? Para o cupim, a madeira, ela é simplesmente comida. Esse é o olhar, é a mente do cupim, é a comida. E pra gente é um armário, né? É um móvel, é uma porta. Então é outra mente. Ele vê outra coisa ali. Isso quer dizer que cada mente tem uma forma de interpretar a mesma coisa. Então uma coisa que para uma pessoa pode ser sofrimento, para mim ela pode não ser, né? E então assim, essas duas coisas elas são construídas na nossa mente, a felicidade, né, a lama ou a lótus, a tristeza, a alegria. E só que enquanto a gente ainda lida com essa mente que passa por essas coisas, o que é normal, né, a gente ter isso, a gente precisa entender que a gente vai passar por todos esses processos, né? A gente vai passar pelo dia bom, pelo dia ruim, a gente vai passar pelo dia que a gente está animado e quer trabalhar e, meu Deus, quero construir, quero ajudar as pessoas, e vai ter dia que a gente vai falar, cara, só quero ficar quietinho na minha, vou ver uma série, ficar de boa. Hoje eu não tenho muito, não consigo fazer muita coisa. E não tem nada de errado nisso. Tem nada de errado a gente estar num dia melancólico, a gente chorar, né? A gente ou ter um dia mais alegre, a gente ir para frente, querer sair, ver as pessoas. Isso faz parte de ser humano, né? Então, esse vídeo aqui ele é uma forma de eu conversar com vocês sobre esse tema e lembrar que
O próprio Buda falou isso pra gente, né? O próprio Buda falou, a vida ela é feita desse altos e baixos, ela é feita desse tem, não tem, feliz e triste. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, tanto com esses discursos dos locais que a gente frequenta, os ambientes, eles moldam muita gente, mas também com esse estilo de vida que a gente vê na internet, né? A gente vê estilos de vida perfeitos, né? Pessoas maravilhosas que acordam 5 da manhã e todos os dias e conseguem correr não sei quantos quilômetros antes de trabalhar e nadar não sei quantos quilômetros. E isso é muito legal, funciona para a pessoa, que bom que ela tem essa vida, que bom que ela tem essa rotina, mas a gente não pode se prender a isso, porque uma coisa, inclusive, que a gente estuda, eu sou jornalista de formação, minha primeira formação foi em jornalismo, e uma coisa que a gente estuda no jornalismo é que essa ideia da imparcialidade, que é uma coisa muito forte dentro do jornalismo, é um mito, né? Apesar de ser um ideal, é um mito. Por quê? É, quando eu vou em uma situação, uma história, e eu quero contar ela dessa maneira e não dessa, eu já estou sendo parcial, já estou escolhendo a forma com que eu quero contar essa história. Isso faz com que, quando a gente vê essas pessoas no Instagram, ali, enfim, tendo a vida perfeita, postando ela está escolhendo um recorte que ela quer te mostrar. Ela quer te mostrar o horário que ela acorda, a atividade física, a refeição, mas e entre isso? E o momento em que ela estava cansada e não queria ir, sabe? E o momento em que é, o dia que ela não foi, que ela falou, hoje eu tô mal, não dá para eu ir, né? Enfim, e os dias que ela brigou com alguém, que ela tava, enfim, teve algum problema no trabalho, nos estudos, e esses dias, por que que ele não é mostrado, né? Porque é exatamente a gente escolhe um recorte, e aí a gente olha com isso, compara com a nossa vida e fala, caramba, cara, minha vida realmente não é tão boa assim quanto essa pessoa. Tem dia que eu tô mal, tem dia que eu tô para baixo, tem dia que eu não quero nada, tem semanas, às vezes meses que eu não tenho aquele esforço que as pessoas parecem ter, né? Eu faço as coisas de uma forma mais lenta, mais devagar. E a mensagem que eu quero deixar é que tá tudo bem esses dias, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aqui eu costumo trazer várias formas de abordar esses temas. Então, você vê que eu falei de Buda, eu contei a história da aluna, eu lembrei de uma coisa do jornalismo, trouxe também aqui para poder agregar. E eu espero que isso seja útil para poder fazer vocês sentirem um pouco mais de alívio aí no momento em que as coisas não estiverem boas. É normal as coisas não estarem bem sempre. Tá bom? Um abraço, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.